Todo mundo tem... Todos aceitem, por favor. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um evento do Comitê aqui de Relações Trabalhistas no Digital da ANAD. Hoje, o tema do nosso encontro, nós vamos falar sobre provas digitais no processo do trabalho, que é um tema interessantíssimo, um tema super, que está em alta, né? Que hoje nós percebemos que cada dia mais nós estamos aí fadados a aceitar o digital na nossa vida, no cotidiano, né? Eu quero agradecer à ANAD, né, na pessoa do nosso presidente, o Ricardo Castro, que hoje, infelizmente, não está presente aqui, pelo espaço concedido para mais um evento do nosso comitê. Agradecer à doutora Maria Santos, que é responsável pelo nosso comitê aqui de Relações Trabalhistas no Digital. Peço para que todos, para quem tiver dúvidas e perguntas, que envie no chat para a gente as dúvidas e as perguntas, elas serão respondidas ao final da apresentação, ao final de toda a exposição, tá? Antes de iniciar, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos nossos especialistas de hoje. Quero começar a agradecer aqui a doutora Patrícia Medeiros, que se disponibilizou a vir falar sobre o tema aqui dessa noite. A doutora Patrícia é juíza titular da Vara do Trabalho da capital do Rio de Janeiro, doutorada em Ciências Jurídicas, Filosóficas, Teoria da Decisão pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Ciências Jurídicas Processuais pela Universidade Clássica de Lisboa, professora e conteudista, Escola de Magistratura, idealizadora do projeto As Processualistas Trabalhistas, membro diretor do Grupo de Estudos de Tecnologia e Inovação da Justiça do Trabalho, do TRT1. Também agradecer aqui a doutora Valéria, que vai participar com a gente hoje, doutora Valéria, que é advogada, fundadora e titular do escritório Valéria Ribeiro, Sociedade de Advogados, escritório no Metaverso, especialista em compliance pela KPMG, auditora líder das normas de ISO 19.600, 2014, e 37.001, de 2017, pela BGC, certificadora, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestre e doutora em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, técnica em coletas e processos de registro de provas digitais e forma na criptografada com a tecnologia blockchain e ICP Brasil. Gente, desculpa, porque é muito título, viu? O pessoal aqui se dedica ao que faz mesmo, tá? Doutora Maria, que eu já apresentei aqui, que é advogada de PO, membro da diretoria da Associação Nacional dos Advogados no Direito Digital, né, ANAD, responsável pelo nosso comitê e o Comitê das Mulheres, especialista em Direito Empresarial e Direito do Trabalho, atua há mais de 25 anos no mercado corporativo, pós-graduado em Direito Digital pela EBRAD, MBA e pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Compliance pela FMU, pós-graduado em Direito do Processo do Trabalho pelo Damásio. Nós teremos mais uma especialista aqui conosco hoje, que seria a doutora Elda Cavalcante, mas infelizmente ela não pôde participar, ela está também num outro evento. Então hoje quem vai fazer a apresentação para a gente aqui, vai nos dar uma aula, na verdade, hoje nós estamos aqui para aprender muito, será a doutora Patrícia Medeiros, e depois nós trazemos aí os comentários da doutora Valéria, da doutora Maria, e respondemos as perguntas de todos. Então, vamos começar. Eu passo a palavra para a doutora Maria, não sei se ela tem algum comentário para fazer antes do início. Boa noite a todos. Só mesmo um agradecimento, né, a participação de todo mundo no nosso comitê. Nosso comitê, eu acho que é um dos que também é bastante atuante, a gente sempre está trazendo aí os webinários, trazendo informação para todo mundo.
Lembrar que quem está começando ou quem não conhece a ANAD, para visitar o site, visitar o canal o canal do YouTube, onde ficam, né, todos os webinários, as palestras, mesmo tanto do nosso comitê como dos outros comitês. Já vou adiantar que em novembro nós temos o nosso CONAD, que é o nosso primeiro congresso nacional aí da ANAD, então a gente está muito feliz, né, com o nosso bebê, nosso primeiro congresso aí, que vai ser presencial. A gente está estudando uma forma de também fazer ele de forma online, mas a gente está bastante empolgado, motivado aí para estar reunindo, para estar conhecendo as pessoas que a gente só conheceu nessa coisa digital, né? Porque eu acho que, como eu, muitas, com a pandemia, né? A gente descobriu essa alternativa, né, de estudo, de trabalho, de network, que é excelente, acrescentou muito para a gente, mas a gente ainda sente saudade, sente falta do calor humano, né, da muvuca toda. Então, em novembro, a gente vai ter o nosso congresso. Eu vou, enquanto a doutora Patrícia, a doutora Valéria vão expondo, depois eu deixo o link do site da CONAD para o pessoal conhecer. E uma boa noite para todos. Muito obrigada, doutora Patrícia, muito obrigada, doutora Valéria, muito obrigada, Renata, que é a nossa coordenadora do comitê, que é ela que organiza todos esses webinários aí para a gente. E um bom trabalho, um bom webinário para todo mundo. Doutora Patrícia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer, né, a associação na pessoa da professora Valéria, né? É uma grande honra para mim. Por quê? Porque tenho ministrado palestras e cursos sobre provas digitais no processo de trabalho desde finalzinho de novembro de 2020. E sempre para um público, na verdade, que eu tive que conscientizar da importância do direito digital como um todo, digamos assim, né? Da tecnologia. Então, hoje eu me sinto muito à vontade, eu acho que eu vou até aprender mais do que qualquer outra coisa, porque realmente é muito prazeroso estar aqui, porque realmente foi um hercúleo o trabalho, até de convencimento, né? No sentido da importância do manejo do domínio das ferramentas tecnológicas como um todo, hoje, para que nós não fiquemos reféns delas, né? É algo que eu sempre, corriqueiramente, tenho dito. E lá se vão, né? Vamos chegar aqui a quase 2 anos dessa brincadeira, né? O tempo está passando, já estamos em setembro, final de setembro, para outubro, para novembro, 2 anos. Então, realmente agradeço muito a oportunidade, acho que vai ser extremamente enriquecedor aqui o debate, as trocas de informações. E vejo que temos alguns alunos aqui da PM Curso que vieram prestigiar, agradeço muito a presença. E, bem, vou tentar aqui compartilhar na tela para a gente não perder muito tempo, porque o tema realmente é bem interessante, né? Porque todos sabem, né? Assim, com as audiências telepresenciais que permanecem, eu utilizo 3 telas. Então, vamos lá ver se eu vou conseguir compartilhar a tela correta. Vamos lá. Acredito que sim. Estão vendo o título, Provas Digitais? Provas digitais. Maravilha. Perfeito. Então, vamos lá. O que eu imaginei exatamente dentro de um contexto de um público tão seleto, né? Até pela doutora Valéria, o nicho hoje vai ser bem peculiar, né? Bem especial. Então, eu venho trazer exatamente a fase que nós estamos hoje, depois desses quase 2 anos de provas digitais implementadas no processo de trabalho de uma forma ou de outra, né? E eu acho que é fundamental nós termos essa contextualização, né, dessa fase atual, da importância hoje das provas digitais, sim, no processo do trabalho. E aí eu vou trazer, assim, e peço desculpas aos alunos, né, que estão aqui presentes, porque é a necessidade de começarmos do começo, né? E como isso tudo eclodiu, né, na Justiça do Trabalho? Isso foi exatamente em outubro de 2020, quando o TST, junto com a ENAMAT, que é a Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, da qual sou formadora de juízes,
encampou, tá, a temática das provas digitais, já com a visão, o vislumbre de que realmente seria um caminho sem volta. Então, o que se imaginou naquele momento? Vamos fazer com que os juízes aprendam essa temática, né? Dominem essa temática para não ficarem reféns da tecnologia que está aí, né, a toque de caixa. E, na época, então, foi inserida como uma atividade de formação obrigatória dos juízes do trabalho a formação em produção de provas digitais no processo do trabalho. E aí começaram os cursos, tanto no TST, na ENAMAT, que são cursos que ainda ocorrem, de análise e produção de provas digitais, no CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que aí forma mais servidores e desembargadores do que juízes, principalmente os servidores, para colocar a mão na massa, né, das provas digitais. E que eu gosto muito de ressaltar, né, hoje, dentro desse contexto de tribunais, de conselhos, ainda veio o CNJ, dentro de todas essas turmas, né, de juízes formados, servidores formados, e bateu o martelo e disse, olha, inclusive para aqueles futuros juízes do trabalho ou não, ou seja, todo o judiciário trabalhista, para hoje ingressar no concurso da magistratura, há necessidade de domínio da temática provas digitais. Ou seja, não temos mais como fugir, né? De alguma forma, de uma forma ou de outra, seja na prática da advocacia, seja já adjudicando, seja os futuros juízes, é algo que está posto. Né? E para quem ainda duvida, porque ainda aqui não temos isso, né? Mas ainda tem aqueles que são receosos e, enfim, um pouco, eu diria, até negacionistas, né? Diz, não, isso aí não vai pegar, isso não existe. Na verdade, nós temos o próprio site do TST, né? E já há muito, se vocês pesquisarem, vídeos, né? Mencionando da importância da produção da prova digital, as vantagens da prova digital, inclusive em substituição à própria prova testemunhal, né, por ser uma prova técnica e não uma prova de impressão subjetiva. Isso está no site do TST. Né? Temos também no site do TST quais são as ferramentas, né, através das quais se obtém as provas digitais, e há o elenco todo no próprio site do TST, sobre a geolocalização, redes sociais, as páginas de dados, aplicativos, biometria, etc, etc, etc. E para que, assim, com uma pá de cal para aqueles que realmente ainda negam a situação, se qualquer um que deseje pesquisar nos tribunais, né, nos próprios tribunais, e não mais no TST, como eu mencionei, há tutoriais já disponíveis, ainda que tutoriais, né, não muito elaborados, mas tutoriais disponíveis em relação a como deve ser produzida pela parte a prova digital. Ou seja, os que não estão acompanhando realmente vão ficar reféns, porque todos aqui nós sabemos que a tecnologia não para, então, para acompanhar essa evolução, né, tem que ser para ontem, na verdade. Então, os tribunais já estão com tutoriais de como extrair, como importar e como inserir essa prova digital no processo do trabalho, hoje. Tá? Aqui, por exemplo, no próprio site aqui do TRT da primeira região, tem um tutorial bem simples, mas mencionando como deve ser inserida uma conversa de WhatsApp no PJE, diretamente no PJE. Isso aqui é um exemplo, TRT1, mas em outros tribunais e outros regionais também há tutoriais nesse sentido. Isso aqui é só exemplificativo. Ou seja, é algo que está totalmente posto. E mais do que isso, para aqueles que também não sabem, mais do que posto, independentemente de quem vai produzir essa prova, se serão as partes ou se será o Estado juiz, nós já temos no TRT12, já tem um tempo, um núcleo de provas digitais, ou seja, para produção e obtenção de provas digitais, e agora no TRT1
Foi aprovada em janeiro a criação desse núcleo de provas digitais no tribunal, e, inclusive, com a utilização de uma ferramenta que já é utilizada no TRT-12, que eu vou mencionar um pouco mais à frente. Então, realmente, há que haver o manejo e o domínio correto em relação às provas digitais. E quando falamos em provas digitais, eu não vou ingressar muito aqui na temática de LGPD e tudo mais, porque já verifiquei que as panelistas dominam esse assunto. Nós, inclusive, no TRT1 agora vamos ter uma jornada de LGPD específica no TRT1, interessantíssima, porque temos resolução do CNJ, temos toda essa temática já trabalhada, né, dentro dos tribunais, mas ainda não está aperfeiçoado, e é bem complexo, né, porque é uma questão de ordem pública, enfim, é uma esfera pública, né, envolvida. Mas, de qualquer sorte, é importante que saibam que essa situação toda, em termos de produção da prova digital por parte do Estado juiz, para o TST, para os conselhos superiores, para os tribunais, ela vem amparada normativamente, primeiramente, pela Lei do Marco Civil, no artigo 22, né, que trata de como o juiz deve requisitar esses dados através dos portais judiciais que ficam à disposição do juiz. Tá? Então, nessa conjugação de Marco Civil com LGPD com o PJE, nós temos hoje, e quando ingressamos nos portais judiciais é interessante porque há menção exatamente a esses artigos a amparar a requisição do juiz, nós temos hoje também os famosos portais judiciais, né, que antes das provas digitais ninguém mencionava nenhum senão, muito pelo contrário. Na prática trabalhista sempre foram portais muito requisitados pelos advogados, porque eram em sede de execução, que são os conhecidos, né? Infojude, Simba, Infoseg, Cisvacem, são portais judiciais, né, que o juiz acessa e, enfim, tem acesso efetivamente a dados, inúmeros dados, e que não param. Eu diria que a cada mês tem um novo portal de acesso ao juiz a dados, né, inúmeros dados. Né? Agora, por exemplo, nós tivemos essa semana acesso utilizando ao Sniper, né, que é famosíssimo já, né, na fase executiva, o Previjude, que temos também acesso a todas as informações previdenciárias dos envolvidos, e por aí vai. Né? Quando ficamos, e sempre foi a requisição pelos próprios advogados, quando era em sede executória, nunca havia maiores discussões. Né? Mas quando começou a haver esse acesso aos portais judiciais por parte do juiz em sede de conhecimento, nós tivemos alguns contratempos no sentido desses limites. Quais seriam os limites, né, da atuação jurisdicional para acesso a esses dados, a tantos dados, né? Porque podem envolver terceiros, enfim, várias questões. De qualquer sorte, o que é importante trazer para os doutores é que esses portais existem e os juízes têm acesso, não só a esses já conhecidos, como os atuais em fase cognitiva, que são aqueles que o juiz acessa com domínio governamental, ou seja, ele se cadastra com um e-mail que tem o domínio governamental, se cadastra enquanto juiz, é validado enquanto juiz e tem acesso a esses portais para requisição de dados. Facebook tem, WhatsApp tem, Google tem. Aqui, por exemplo, uma imagem, né, no caso, do acesso para o magistrado, a autoridade da lei, como eles mencionam, não só magistrados, a autoridade da lei, né, possa se cadastrar para ter acesso a informações. Então, tem WhatsApp, tem Facebook. São formulários, né, específicos, porque também não é possível requisitar, né, informações outras que não sejam relativas aos fatos controvertidos, né, especificamente em termos temporais também. Aqui do Google também, para acesso a informações. Portal Jude, por exemplo, da Vivo, em que há, inclusive, uma senha específica para acesso, para requisitar dados de
geolocalização. E hoje, o que nós temos? Temos esses acessos por parte do judiciário e já temos também jurisprudência, né? Porque antes era algo aqui e acolá. Agora já temos muitas sentenças baseadas principalmente em geolocalização, porque há muita requisição já por parte de escritórios, principalmente os maiores, que já dominam mais essa temática, e juízes que têm utilizado em prol da, entre aspas, busca da verdade real, filosoficamente equivocado mencionar, mas podemos falar, né? Busca da verdade real. E temos até jurisprudência mesmo, né? Jurisprudência no sentido de manifestação, por exemplo, do TRT-12, no sentido da validade dessa atuação jurisdicional na busca, na produção dessa prova digital. Por exemplo, aqui nós temos era uma liminar, né? Liminar para suscitar a produção de prova digital consistente em pesquisa de geolocalização, manutenção. O requerimento formulado por uma das partes no sentido de produção de determinada prova, inclusive digital, revela o exercício regular de um direito, notadamente considerando a maior solidez e alto grau de confiabilidade das informações que dela possam advir, em comparação com outros meios probatórios clássicos. Não se tratará de prova obtida por meio ilícito, nem tampouco se estará desprezando os direitos à privacidade assegurados pelos artigos 5º da Constituição, 7º, inciso 1º, 2º e 10º da Lei do Marco Civil da Internet. Quando, e é algo que eu sempre ressalto, a professora Valéria Ribeiro também, quando conferido aos dados coletados o adequado sigilo, reservada a sua análise às partes envolvidas no processo e com vista à confirmação dos fatos afirmados pela própria parte. E aí nós temos toda uma limitação, né? Porque, claro que não é possível que o juiz acesse dados e também revele dados, né? Nós temos a LGPD, nós temos toda a questão toda normativa a, não diria restringir, mas sim, né? Limitar a condução dessa prova no bojo do processo judicial eletrônico. Eu não sei se nós tem uma mão levantada, não sei se nós paramos, prosseguimos, se as perguntas ficam ao final, não sei qual é a sistemática aqui, vou prosseguir. Desculpa, doutora, na verdade o que eu peço no começo da palestra é que as pessoas mandem as perguntas no chat, porque senão acaba atrapalhando o raciocínio. É que eu vi uma mãozinha levantada, não, fiquei atenta, mas vamos lá. Então, temos jurisprudência, temos portais judiciais, temos os tribunais apresentando tutoriais para que as partes insiram, né, produzam essa prova digital, que é algo realmente que está posto. Aqui, como eu disse, aqui no TRT da primeira região, nós aprovamos agora, e foi aprovado por unanimidade, que foi uma questão que me trouxe muita felicidade, porque foi uma proposta minha, e eu imaginei que os meus colegas, exatamente por não estarem utilizando muito, né, nem todos estão utilizando a questão da prova digital, não fossem acatar a proposta. E foi aprovado por unanimidade. Eu vou ler para vocês exatamente o que nós vamos trazer aqui para o TRT1, né, que diz provas digitais, implementação efetiva do núcleo de provas digitais neste regional, já aprovado no Fórum de Gestão, replicando, inclusive, o projeto Veritas do TRT-12, que envolve a obtenção e tratamento de dados de geolocalização, entre outros, uma vez que consentâneo com o padrão da plataforma digital do Poder Judiciário. Então, aqui no TRT1, nós já aprovamos, de certa forma, replicar o que já é utilizado no TRT-12, que é o projeto Veritas. Está bem pequenininho ali, mas o que foi feito? O que é esse projeto Veritas? Exatamente a ideia de que o juiz singular não tenha que acessar manualmente, né, todos esses portais e decodificar esses dados, e sim um núcleo que o faça e já traga o relatório minucioso, e aí sim o relatório vai para o PJE em sigilo para as partes
terem acesso e impugnarem, ou enfim, né, analisarem de acordo com o conteúdo probatório amplo do processo. E nessa sequência, nós temos, enfim, todos os tribunais aceitando, né, e ensinando a forma de inserção da prova digital no PJE. Temos ainda diversidade de posicionamentos, mas todos têm seus tutoriais de extração e de inserção. Temos ainda diversidade de posicionamentos em termos de como inserir essa prova digital no PJE, porque alguns ainda estão atrelados ao PJE Mídias como ferramenta para a inserção da prova digital. Alguns já adotaram a modalidade arquivo digital do próprio PJE. De qualquer sorte, é importante saber que todos podem já habilitar essa modalidade do arquivo digital. Por quê? Porque aí a prova digital já é inserida diretamente no PJE. Tá? E aí nós falamos exatamente da questão da produção pelas partes, né? A prova digital pelas partes. Eu mencionei que os juízes podem, né? Como aqui, os juízes, tanto singularmente quanto através de seus núcleos de provas digitais, que eu acredito que vai ser um crescente, que como é um trabalho muito minucioso, de fato, os núcleos de provas digitais vão ajudar muito nos tribunais. Mas, quando falamos das partes produzirem essa prova digital, nós ingressamos na questão de produzir validamente, né? Independentemente desses tutoriais que nós temos disponíveis nos tribunais, essa prova tem que ser trazida de forma válida. E essa validez, ela envolve N questões, né? N questões. Além dos requisitos de validade já comumente mencionados de autenticidade, integridade e observância da cadeia de custódia, ou seja, essa prova digital tem que vir para o processo com todo o cabedal de que se verifique que efetivamente a autoria é do autor da prova, né, de quem produziu, a integridade deve ser totalmente incólume. E aí vem a questão, que foi até uma pergunta, eu verifiquei que tinha até um aluno presente, a questão dos prints, né? Por que os prints não valem, né? Os prints não valem porque você não tem dado algum em relação ao print, né? E além da própria questão, assim, primeira que se pode pensar, que é a própria integridade, né? A colagem que se pode fazer de uma forma muito simples hoje em dia, né? A adulteração simplória que se faz, né, em qualquer edição de uma mídia, de uma imagem, é muito tranquila, né? Muito fácil. Qualquer um, até quem não maneja muito bem a tecnologia, faz. Então, os prints realmente não têm nenhuma validade. Isso, então, de uma forma simples, nós já verificamos que esses requisitos têm que ser observados, né? Não tem sido, muitas das vezes, antes, nem os juízes, nem os advogados se debruçavam sobre essa questão. Hoje em dia, tem sido já bem mais corriqueiro, né? Por conta das audiências telepresenciais, as impugnações têm ocorrido muito por ocasião da audiência, no sentido de os prints, né, serem demonstrados na ocasião e a própria parte, ou envolvido, ou advogado, ou preposto, mencionarem: excelência, eu não reconheço porque pode estar faltando um pedaço, eu não sei, não tenho acesso, enfim, né? Não só a questão de como foi produzida, mas também como foi manejada essa prova, como essa prova realmente pode ser validada enquanto prova digital. Tem sido bem corriqueiro isso, e agora a gente já verifica advogados já manejando essa questão do print realmente não valer, né? Teve uma situação que tem sido bem corriqueira, que aí já entra na seara mais das doutoras, de LGPD e tudo mais, que descuidados dessa situação, inclusive, tem juntado prints envolvendo terceiros totalmente alheios à demanda, né, de uma forma, assim, de exposição, né? Isso é bem complicado, assim, eu me preocupo muito com isso, em relação à falta mesmo de zelo nesse particular, né?
E desconhecimento, selo por desconhecimento, certamente, mas que tem que ser contido, né? Tem que ser repensado também. Ou situações muito interessantes de prints que envolvem áudios. Esse é interessantíssimo. Mas, excelência, tem aqui o áudio, olha o print, e outra parte, como eu vou impugnar se é um print de um áudio? E acontece assim, quase que todo dia de audiência temos uma situação assim, ou que envolve um terceiro, um print, ou que não se tem nenhum dado mesmo, nem, independentemente de ser prova digital, mesmo um print, né? É aquele print que é cortado, inclusive não se sabe nem, não se tem nada, né? Você vê que são cortes e cortes e cortes, então você não tem integridade, você não tem absolutamente nada, né? E o que acontece, né? E essa é a grande preocupação atualmente, acredito, dos juízes. Sem impugnação, né? Não me refiro aos prints, me refiro à prova digital mal produzida, e aí vamos acabar caindo numa fase técnica, numa fase de perícia, que vai acabar por retardar o processo e onerar o processo. Então, eu acho que isso não é interesse de nenhum dos envolvidos, nenhum dos partícipes processuais. Claro que, e aí já pensando nas perguntas, o print, ele pode sim, né, trazer algum elemento probatório aos autos, claro, ele pode ser valorado no contexto probatório como um todo, e pode até ser reconhecido em audiência pela parte, não, né? Isso pode acontecer, não, realmente fui eu que enviei, sim, mas enquanto prova digital, se impugnada, não terá validade. E aí, dentro desse contexto probatório, valerá como um mero indício na valoração final do juiz, né, na sua sentença final, certo? E voltando à questão dos tribunais, com todos esses tutoriais já disponíveis de como inserir, né, os dados, as provas digitais no PJE, só me avisem o tempo, porque eu realmente não calculei aqui. Nós temos hoje esses tutoriais adstritos principalmente à modalidade acervo digital. Por quê? Porque antes não era possível que fosse inserida uma mídia digital diretamente no PJE. E hoje já é. Né? Nós temos um passo a passo certinho, né? É inserido lá, é escolhida a mídia, né? Como se fosse anexar um documento, mas agora é a mídia com a denominação específica, título específico. E é interessantíssimo, porque efetivamente depois dessa inserção, aqui como não sei se você consegue vislumbrar, é criado um link, e esse link, a partir do momento que é clicado, abre a mídia dentro do PJE, dentro do processo, que pode ser visto por ocasião da audiência, que pode ser visto por ocasião do recurso, pode ser visto a qualquer momento de uma forma inserida no PJE. Tá? Bem, temos senões em relação ao acervo digital, porque ele não está completo, tá? Em termos de fase processual. Só na próxima versão do PJE é que vai estar completamente, vai estar aperfeiçoado, tanto em fase temporal, tanto em qual partícipe pode juntar essa mídia digital, porque atualmente ainda é por ocasião do novo ajuizamento, dos novos processos, e ainda com algumas restrições de tamanho, ainda é tamanho de 200 megas, os formatos também são MP3, MP4, então, eventualmente, haveria necessidade de conversões, né? Então, ainda temos alguns senões. De qualquer sorte, se não houver nenhuma problemática, que for aquela mídia que é totalmente apta a ser inserida no PJE, ele está lá no bojo do processo, como qualquer documento que é um documento inserido dentro do processo judicial eletrônico trabalhista. Aqui é um passo a passo, né, como anexa, ele fica lá direitinho. Tem a questão do sigilo, né, que provavelmente, a não ser que seja muito específico, haverá necessidade de ser inserida essa mídia como documento sigiloso.
E, voltando aqui, os tutoriais, por exemplo, do TRT1, só coloquei esse como exemplo, mas todos eles dizendo como fazer essa juntada, né? Como fazer essa inserção no PJE, diretamente no PJE. Mais um tutorial. Como eu mencionei, os problemas que ainda nós temos em relação a esse PJE atual, que não está na versão completa, porque o PJE tem cada vez versões mais aperfeiçoadas, tem a questão do tamanho, do formato e da fase processual. E aí nós temos hoje, porque a minha proposta foi trazer como está hoje isso no dia a dia, na prática, né? Nós temos controvérsias, claro, como em todas as questões de direito, né? Não tem como ser diferente, ainda mais em algo tão ainda novo. Se não é possível inserir essa mídia digital, essa prova digital, no PJE, na forma, porque o tamanho é maior, não há como converter, enfim, há N senões, como fazer? E nós tínhamos 3 vertentes, digamos assim, dos juízes, né? Primeiro, a possibilidade, e ainda temos, né, de inserir essa mídia num arquivo zipado com preservação de metadados e códigos REST. O TRT da 10ª região, por exemplo, tem um tutorial de como fazer dessa forma, tá? Como inserir, e qual seria o software específico para extração desses dados, para haver uma padronização, né? Uma outra vertente, quando não houver essa possibilidade de inserir essa mídia diretamente no PJE, aceitável, alguns até aceitam, relatórios de Verifact ou Original My, né, que é uma conversão externa, e outros, realmente, você tenta a simples extração e você vai convertendo e vai cortando em pedaços, que, claro, nós todos sabemos que vai ser um risco de não ferir a integridade, né, dessa prova, claro. E o que nós temos, então, de normatividade a trazer amparo, para trazer um pouco de segurança jurídica, já que, né, não temos ainda o PJE totalmente aperfeiçoado e também não temos diretrizes uníssonas nesse particular. A Resolução 408 do CNJ. A Resolução 408 do CNJ, ela cuida exatamente da mídia digital, da prova digital, do documento digital. Tá? Isso em qualquer seara, não só a trabalhista. E ela é de extrema relevância, inclusive porque, há 2 semanas atrás, e foi ótimo isso, porque foi para juízes essa palestra, porque antes havia essa cisânia que eu comentei, né? Os juízes aceitarem relatórios externos, Verifact, Original My, outros de aceitarem qualquer tipo de inserção, outros, né, nessa modalidade de arquivo zipado, com preservação de metadados, etc. Mas, 2 semanas atrás, houve uma palestra de um dos professores, nós temos 2 professores principais do Juízo do Trabalho, Fabrício e professor Guilherme. Fabrício é promotor e professor Guilherme é delegado. Né? E ele mencionou exatamente isso. Hoje, da forma como temos essa normatividade construída, o PJE possibilitando a inserção de mídias digitais, provas digitais diretamente no próprio, né, no próprio PJE, no próprio processo. E, na fase que nós estamos atualmente, em termos de resolução 408, ele mencionou que, não havendo, e que eu concordo plenamente, não havendo possibilidade de inserção nos moldes hoje possibilitados pelo PJE, há que seguir exatamente como está a Resolução 408 do CNJ, que diz o quê? Primeiramente, fundamental, artigo 1º, parágrafo 1º, né? Os documentos e peças digitais, que são documentos e peças digitais, né? Para fins de processo judicial. Arquivo com informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional, em suporte dispositivo de armazenamento variado, abrangendo gêneros textual, audiovisual, sonoro, iconográfico, programa de computador e outros. Parágrafo 2º. Os documentos digitais juntados nos autos judiciais por meio dos sistemas eletrônicos oficiais,
passarão a compor o processo digital e observarão as normas e diretrizes do programa de gestão documental do respectivo órgão de tramitação. Continuo, fundamental. Artigo 3º. O documento ou a mídia digital que não puderem ser anexados ao sistema de processo eletrônico do tribunal ou ao repositório arquivístico digital confiável, referido no artigo 2º, qualquer que seja o motivo, deverão ser relacionados em certidão padronizada pelo tribunal. Foi exatamente essa menção que o professor Guilherme fez. Né? Essa é a cautela que se deve ter hoje. Essa certidão é pormenorizada e essa certidão vai especificar a justificativa da impossibilidade da juntada diretamente no PJE, tá? A mídia ou dispositivo empregado para armazenamento, o local específico em que se encontra mantida a mídia ou dispositivo, a data, o nome, a matrícula e a assinatura do servidor responsável pela guarda e emissor da certidão. Na hipótese do caput desse artigo, o material deverá permanecer acautelado em local seguro da secretaria ou do cartório, da respectiva unidade judicial e armazenado em mídia externa fornecida pelo tribunal, facultando-se às partes amplo acesso ao seu conteúdo e realização de cópia em dispositivo eletrônico a ser fornecido pelo interessado. Por quê? Isso é fundamental. Artigo 4º. Os documentos ou as mídias que não estejam referenciados nos autos eletrônicos serão considerados não integrantes dos autos do processo. Não integrantes. Ou seja, se não foram juntados diretamente, que possibilita o PJE, tem que haver certidão. Se não houver certidão nesse sentido, não está nos autos. E aí nós voltamos à questão, né, dos relatórios externos, das inserções externas, né, não estaria nos autos. E o que não está nos autos, no caso, do processo judicial eletrônico, não está no processo judicial eletrônico. Não está no mundo. Isso tudo por quê? O porquê dessa resolução ter esse cuidado? Né? Parece até que é um retrocesso, né? Em termos da fase que a gente acautelava, a mídia física e tudo mais. Mas não, é uma preocupação, e todos vocês que dominam bem a tecnologia, o CNJ, sabedor de que a tecnologia altera, como diz a professora Valéria, a cada levantada de xícara, né? Sabe-se que, se, por exemplo, inserirmos num link qualquer, pode ser que, né, aquele sistema não exista daqui a meses, inclusive. Né? Então, há necessidade da segurança, da preservação dessa prova. Né? E aqui está bem pequeno, acho que vocês não vão conseguir ver muita coisa, mas a ideia é essa. Hoje em dia existe um sistema de governança de preservação digital confiável dentro do Poder Judiciário. Né? Há necessidade que se pense mais à frente, né, como por ocasião, por exemplo, de uma ação rescisória ou do desarquivamento, de que essas provas sejam preservadas, né? Esses dados digitais sejam preservados como um todo. Então, tem que haver toda essa cautela, todo esse manejo. E aí, voltando aos requisitos de validade, autenticidade, integridade e cadeia de custódia, o que nós estamos falando aqui é que esses requisitos eles devem ocorrer não só quando a parte produzir, inserir essa prova, mas também dentro do processo haverá necessidade dessa observância da cadeia de custódia digital arquivística, ou seja, a preservação dessa prova dentro do processo e durante todo o processo. Porque, como eu bem disse, há todo um procedimento que pode ser já recurso e a segunda instância tem que ter acesso, que pode depois haver uma questão de ação rescisória, um desarquivamento, e a prova tem que estar incólume e preservada até o término efetivo do processo. Então, toda essa preservação, ela tem que ocorrer, né? Desde a coleta, desde a extração, até a inserção no processo e até o término do processo. Então, a cautela que o advogado tem que ter hoje é muita, né? De realmente preservar da melhor forma essa prova.
prova. Ou seja, tem que ter observância de todos os requisitos de validade da prova digital por ocasião da extração da prova, da inserção da prova no processo e a preservação, porque se houver uma impugnação, pode ser necessária uma prova técnica. Então, há todo um passo a passo de muito cuidado na produção dessa prova, que é o que eu sinto que ainda poucos estão manejando, né? Os que estão manejando estão anos-luz, né? Anos-luz, porque já chegam com a prova digital até produzida de uma forma correta, né? E acaba que, realmente, como o TST pretende, e aí lá está no site, né? Faz até desnecessitar de uma produção de prova testemunhal, porque como uma prova testemunhal pode, por exemplo, afastar, claro, caso concreto é caso concreto, mas afastar uma situação de geolocalização em que a parte disse que estava naquele horário, naquele local, e a prova digital demonstra que ela estava naquele horário, naquele local, em outro local. Uma testemunha não vai afastar isso, né? Então, quando a parte já traz esse cabedal todo, o juiz também não tem muito o que fazer, né? Então, esse domínio por parte dos advogados é fundamental, né? E, assim, só trazendo até uma questão, isso tem ficado muito, muito nítido nos processos mais antigos, né? Porque no processo de trabalho a gente tem essa ideia da prova testemunhal como a rainha das provas, né? A prova testemunhal é a rainha das provas no processo de trabalho. Quando, em outros segmentos, na verdade, o tema de rainha vai para a prostituta, e sempre foi assim. Por quê? Né? É verdade, infelizmente sempre ouvimos, né? É a prostituta e a rainha das provas. Por quê? Porque é uma prova de impressão, é uma prova em que a testemunha ela vai simplesmente trazer a sua impressão da verdade que ela vivenciou, com questões afetas a lapsos de memória. E, nossa, tem vários estudos nesse sentido, né? De como nós guardamos os fatos na nossa memória. E ela vai, por exemplo, narrar algo de acordo com o que ela se lembra, do que ela acredita que foi verdade naquele momento. Então, a prova testemunhal, na verdade, ela tem que ser muito fidedigna, sempre, né? É porque nós realmente sempre tivemos esse manejo, né? Da prova testemunhal, mas hoje em dia, com tanto ferramental tecnológico, ela realmente, pelo menos no meu vislumbre, excepcionalmente, ela consegue afastar a prova digital. Vai ser uma questão muito pontual, daquela situação, de repente, da geolocalização, verificar algo que é limítrofe, e ela dizer, não, mas espera aí, aqui, nesse caso específico, na verdade, tinha algo que demonstre que não é bem assim, mas excepcionalmente, né? Então, assim, basicamente, acho que não sei se passei meu tempo, ninguém me avisou, basicamente é isso, né? Eu quis mostrar para vocês que é algo que não temos como fugir, porque o PJE está, né? Aí os tribunais estão com seus tutoriais para inserirem as provas digitais, e o manejo das provas digitais é algo que se faz extremamente necessário por conta de toda essa preservação, por conta de todo o cuidado que se deve ter no manejo do processo, em busca dessa valoração por parte do Estado do juiz. Agradeço muito e, não sei, passo a palavra para a professora Valéria, acredito eu, não sei como fica. Obrigada. Sim, obrigada, doutora Patrícia. Excelente a exposição. Eu acabei de aprender tudo sobre prova digital. E a gente chega à conclusão aqui que agora a gente tem que ter mais uma profissão, que é a profissão de TI, né? Nós temos que estudar e desenvolver mais uma habilidade dentro da advocacia, também, né, dentro do judiciário como um todo. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Valéria, para ela fazer os comentários, e depois nós passamos as perguntas. Tá. Boa noite a todos. Muito obrigada, Nádia, obrigada, doutora Patrícia, por ter aceito o convite de pronto. Eu só venho, assim, ressaltar, né, a questão da matéria de provas digitais, que a gente já vem quase 2 anos abordando esse tema, né, e a doutora Patrícia. E é interessante porque hoje é fundamental você fazer a diferença entre prova digital e meio digital.
Nós temos os documentos físicos, no qual você utiliza os analógicos, né, os documentos analógicos, que você utiliza de uma tecnologia para poder inserir nos processos, que hoje são eletrônicos. Então, muitas vezes, aquela prova ela é um meio digital, mas ela não é uma prova digital. E conforme nós fomos desenvolvendo, né, o nosso raciocínio com a utilização da prova, não é da prova digital, né, mas nós fomos utilizando todos os meios e recursos possíveis no processos eletrônicos, aquilo que se fazia de uma forma muito comum, que era juntar um print, juntar uma foto sem os dados, né, de qual aparelho que se fez, qual a data, e a impugnação era muito genérica. Então, a pandemia nos trouxe também uma outra conceituação, uma outra avaliação dentro do processo de trabalho, né? Porque no processo de trabalho a gente não tem um código próprio. Então, a gente já começa a trabalhar. O que a pandemia nos trouxe foi uma nova avaliação, até mesmo com relação à produção de provas, no qual é essencial hoje você já definir a produção das provas, que você tem interesse em fazer, você já delimita aquela prova, você já produz, e hoje a gente já vem utilizando e já vem trazendo os requisitos, que é um pouco do reflexo do processo penal e o Código Penal dentro do direito do trabalho, processo de trabalho, que é com relação à cadeia de custódia da prova digital. Então, essa cadeia de custódia, ela veio, né, vem impactar nosso processo do trabalho, trazendo todos esses requisitos de autenticidade, integridade, a coleta, a extração, a preservação. Então, a prova digital trouxe para a gente, na teoria geral da produção da prova digital, o quê? A preservação, o princípio da preservação da prova digital. E o que esse princípio também traz para o operador do direito? Que não só a juntada daquela prova, tá, com metadados, que seria dados dos dados, usando uma linguagem bem corriqueira, no qual ela vai trazer mais informações sobre aquilo ali, onde foi coletada, latitude, longitude, número de telefone ou IP, conforme for a situação, o número da pessoa que você possa identificar e ver que aquilo ali realmente foi realizado naquele ato. Então, você tem que ter aquilo ali para ser juntado nos autos do processo, que ele fique até a decisão em trânsito em julgado, e até o trânsito em julgado, a parte tem que ter o original. Porque se houver uma perícia sobre aquela prova, o perito vai pedir que você apresente o original para ele poder ser periciado. Então, a gente já está caminhando para uma coisa muito mais detalhada relacionada a tudo isso. Então, a gente vê que quando lá atrás não é tanto tempo. Vamos colocar aí 1 ano e meio, 2 anos, né? Os prints eram utilizados. Hoje já não é utilizado. Hoje, até próprias trocas de conversas de WhatsApp, a gente já questiona aquela criptografia que vem escrito do WhatsApp, né? Criptografia de ponta a ponta. Não é aquela criptografia que a gente imagina, que a gente faz uma interpretação literal de que é uma criptografia de ponta a ponta. Também se dizia, né, que iria utilizar a ata notorial como substituição. E hoje já verificamos que não traz tanta segurança assim a ata notorial, porque ela é revestida de fé pública, mas é uma presunção, ela pode ser elidida. E também você tem que verificar se tem competência, se a pessoa que lavrou a ata notorial tem competência, se não está afastado. Então, assim, tem vários requisitos que você pode fazer a impugnação daquela ata notorial. O notário não pode, de forma alguma, descrever coisas que sejam de análise subjetiva dele, né? Ele tem que descrever o que ele está vendo. Então, assim, se a pessoa leva o telefone celular para o cartório, ele vai descrever a conversa que ele está vendo ali no WhatsApp. Ponto.
Então, até onde aquilo ali, ele traz uma segurança jurídica sobre aquele fato, sobre a ocorrência daquele fato, né? Porque o que é uma prova digital, na verdade? É algo que aconteceu no mundo aqui e a gente traz para o mundo eletrônico, para o processo eletrônico. Então, a gente pega daqui, traz para cá. Ele tem que ser exatamente isso daqui, sem nenhuma alteração, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma vírgula em lugar diferente. Ele tem que ser fidedigno para poder trazer para cá. Então, hoje em dia, a gente verifica que, inclusive, o próprio magistrado vem se utilizando com muito mais propriedade o 369 do CPC, para formar o convencimento dele que ele pode utilizar outros meios de prova, desde que moralmente legítimo, as partes também. Você também pode pedir inversão do ônus da prova se não tiver condições de produzir aquela prova, desde que justificado. Então, a gente tem que ver realmente delimitar, quando você pede também, quando você postula, quando você produz a prova digital, você tem que também delimitar esse pedido e a causa de pedir no tempo e no espaço. Não é simplesmente eu quero produzir uma prova digital ou eu estou produzindo uma prova digital. Você tem que delimitar tempo e espaço, até mesmo porque nós temos uma LGPD no qual, dependendo do fato, dependendo você não vai pedir de todo o período laboral, né? Não vai ser todo o período da relação de trabalho ou relação de emprego, você vai delimitar no tempo e espaço, e dependendo da situação, ou o magistrado ou o próprio advogado, a parte, vai requerer que aquele documento fique sob sigilo. Não precisa ser o processo inteiro, apenas aquele documento fique sob sigilo de acesso às partes. Todo o outro andamento processual ele vai continuar seguindo o princípio da publicidade, tá, do processo. Então, na consulta processual, ele vai continuar seguindo a publicidade. Só aquele documento, em respeito e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai ficar sob sigilo. Então, assim, trouxe, em pouco tempo, trouxe tantos detalhes, tantas nuances, que nós temos que realmente nos acautelar, temos que realmente verificar a produção disso, como levar até isso. O próprio pessoal de TI, como ele vai fazer aquela coleta e levar até o profissional, ou até mesmo quando o cliente ele vai fazer um contato com o advogado, você tem que ter cuidado, porque o cliente passar diretamente para você e você juntar no processo, olha o caminho que ele está fazendo. E aí a preservação da prova, a cadeia de custódia. Então, assim, a cadeia de custódia nada mais assim, numa linguagem bem simples, ele traz toda a cronologia daquele ato, o passo a passo, desde o início até a concretização daquele ato. Por isso que a cadeia de custódia é tão importante para a gente. Tá? Qualquer prova que você vá produzir, tá? Seja por meio digital ou prova digital. E aí você tem que ter cuidado quando você vai fazer a impugnação, se você não vai assumir o ônus da prova ou não. As pessoas têm que ficar bem atentas que muita coisa que estava adormecida, ela não está mais, depois que veio a pandemia, processo eletrônico, audiências telepresenciais e a prova digital. É só isso mesmo, devolvo a palavra para a doutora Renata. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Valéria, pelos esclarecimentos. Doutora Maria, quer fazer alguma ponderação? Podemos ir para as perguntas. Eu achei extremamente rico o que a doutora Patrícia trouxe, o que a doutora Valéria trouxe, porque é a visão do magistrado, né? A gente tem falado nesses últimos meses aí a atuação do advogado, a atuação do advogado de direito digital, mas o que a gente mais tem percebido, e eu advogo no âmbito do direito do trabalho, do processo do trabalho, e o que eu mais tenho percebido é a amplitude que o direito digital vem tomando, e ele vem, na verdade,
trazendo uma liga mais forte entre os outros ramos de direito. Principalmente esses 2 últimos anos, principalmente quem atuou muitos anos no direito do trabalho, às vezes tem uma caixinha muito fechada, que era eu sou advogado trabalhista e ok, aí ou eu sou reclamante ou eu sou reclamada, e era esse mundo. E esses 2 últimos anos das audiências presenciais, da prova digital, principalmente WhatsApp, né, por questões de prova de vínculo empregatício, de horas extras, então, assim, teve uma amplitude gigantesca. E, assim, falando na questão do lado dos advogados, ainda existem muitos advogados que não entenderam, não conseguem enxergar essa dimensão, e principalmente a importância de se estudar o direito penal, se estudar um pouco mais o direito civil e processo civil, estudar um pouco do eletrônico, do digital, você ter boas parcerias de tecnologia, né? Hoje, para a gente, e vai ser diferencial de advogado, né? Estudar um pouco de tecnologia, ter bons parceiros, na hora de uma impugnação, na hora de fazer uma réplica para não aceitar determinado documento que está sendo juntado, a forma que você vai trazer isso. E vou ser bem sincera, doutora, me traz uma tranquilidade gigantesca enxergar e perceber que os magistrados estão percebendo isso. Porque eu já tive alguns dissabores com um magistrado que não queria aceitar muito bem as provas eletrônicas, não queria pontuar a importância, né? Às vezes, numa sentença, eles passam muito leve na situação, muito tipo, só faz um comentário breve para falar que disse alguma coisa sobre aquele assunto. Então, me traz muita alegria, né, saber que o magistrado está se posicionando e está ampliando essa conscientização. Eu acho que é um tema que ainda nos gera muitas horas. Eu espero a gente futuramente, não sei esse ano, mas o ano que vem, montar um novo webinário a respeito de provas digitais, trazendo alguém de tecnologia, para trazer mesmo um pouquinho de como é que o advogado tem que olhar para cada prova e pensar, não, esse daqui eu vou levar para o meu amigo lá da TI para ele me ajudar a impugnar. Porque às vezes a gente, né, alguns advogados, a gente mesmo enxerga aquela situação, mas não está enxergando o que você pode impugnar, o que está errado ali, que é uma pessoa de tecnologia, e de repente a gente trazer, né, traz de novo a doutora Patrícia na figura do magistrado, doutora Valéria na figura do advogado, né, ou mais algum advogado, mais uma pessoa de TI, e a gente faz uma mesa redonda aí, um bate-papo, um debate a respeito disso. Eu acho que vai estar acrescentando muito, acrescentando para nós, da ANAD, que é o nosso dia a dia, e cada vez mais é um dia a dia mais corriqueiro. Então, assim, eu tenho muito a agradecer ambas por ter aceitado participar do nosso webinário. Convidar a doutora Patrícia para estar com a gente mais presente aqui na associação também, a doutora Renata, que veio recentemente, né, doutora Valéria? A doutora Valéria, que entrou recentemente aí no nosso quadro de associação. A Renata já está aí me ajudando, vai fazer 1 ano. Nossa, vai fazer 1 ano, Renata. Aí agora a gente percebe, nossa, vai fazer 1 ano. Então, só mesmo agradecimento, agradecer as pessoas que tiveram. Eu percebi aí no chat que tem bastante gente aí querendo interagir. Então, é isso. Aí passo a bola para a Renata, para quem quiser também se manifestar, que estiver aí nos assistindo, pode participar. Tá ótimo, então. Primeira pergunta aqui feita é, doutora Patrícia, os slides ficarão disponíveis para quem está assistindo o nosso show, não vou nem falar nosso webinar. Para os que estão inscritos, sim, não tem problema. Depois eu passo para vocês, sem problema. Perfeito, muito obrigada. E aí nós temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. A pergunta é do Rômulo Carvalho. O envio de um link que capture informações de IP, porta lógica, user agente para o alvo, serve como prova? Para o alvo, ele colocou?
Isso, para o alvo. Ah, perfeito, adoro. Não, porque a gente já verifica que tem uma especialização ali. Tem uma intimidade. Exatamente. É interessante, essa pergunta é interessante pelo seguinte, numa dessas formações que nós tivemos enquanto magistrados, um dos professores, inclusive, ele sugere que a gente faça um link por ocasião das audiências, quando tem a discussão de onde está, se estava mesmo no mesmo local, não está. Aparentemente é uma impugnação e visualmente não está aparentando, né, que esteja no mesmo local, mas a parte adversa diz não, mas eles não têm certeza que estão no mesmo local, e a gente tem exatamente esse link, né, para buscar essa informação na hora. A gente pede para clicar no link e a gente vê exatamente o IP, enfim, claro que os dados, né, não são tão precisos, mas dá para ter uma boa noção. Então, nós usamos o IP Logger bastante, nós criamos o link um phishingzinho mesmo, né? Verdade. E eu penso que sim, eu penso que não há problema. A questão seria uma única problemática em relação a esse link é como ele está inserido, né, dentro, como prova efetivamente no processo atualmente, né, respeitando a resolução 408, né, porque como é um link, ele não entra como um documento digital dentro do processo judicial eletrônico. Então, haveria necessidade, talvez, de uma certidão nesse particular, né? Realmente, como ele colocou, não fere a LGPD, muito pelo contrário, em várias situações não, né? Porque é uma fonte ali totalmente aberta, né? Digamos assim. Mas essa inserção, para realmente acompanhar o processo, né? Estar incidendo no processo, haveria necessidade, penso eu, de uma certidão, né? Do servidor naqueles moldes, dizendo que não é uma mídia possível de ser inserida enquanto conteúdo, né? E ser resguardado somente essa questão no particular, né? Mas, atualmente, o que é possível, e eu acho até que é bem interessante, porque exatamente não cria essa situação do juiz ter que buscar esses dados. Né? Eu volto a dizer, sem ingressar na questão, não trouxe com vários debates, né, que nós temos em relação a provas digitais, não trouxe esse debate da questão da imparcialidade do juiz proativo, se o juiz deve produzir, né, supletivamente, ou, enfim, não trouxe essa discussão. Mas eu penso que hoje, né, se o advogado já produz essa prova de uma forma apta e válida, claro que é melhor para todos os mundos, né? Certamente. Não sei se respondia. Inclusive, Renata, o que acontece? Tem que, se for pela parte autora, na hora da distribuição ele vai ter o PJE mídia, né? E aí ele vai conseguir colocar. Após a distribuição da inicial, não consegue mais. Então, ele vai ter que verificar de tribunal para tribunal. Aí, lógico, a gente vai retirar o 12, né? E outros tribunais, a doutora Patrícia até mostrou através de slides, que já tem a disponibilidade para as partes. Mas vamos falar do Rio de Janeiro, onde eu e a doutora Patrícia estamos situadas, é o TRT1, né? Então, posteriormente, após a inicial, você não tem como. Então, você vai ter que verificar na Secretaria da Vara, através do balcão virtual, se vai ser disponibilizado o link da Vara para colocar esse linkzinho dele, ou, né, se vai ter que ser uma outra forma de juntada, para preservação dessa prova. Se for pelo réu, ele também vai ter que fazer, por ocasião do prazo da defesa, na defesa ele ressalta a necessidade dessa produção de prova, ao mesmo tempo ele verifica se a Secretaria da Vara do juiz vai disponibilizar ou vai ser acautelado lá, tá? Até o TRT1 ter a disponibilidade da juntada independente no PJE mídia. Agora eu passo de volta para a doutora Patrícia. Sim, eu estou vendo, agora abri o chat, eu vi a resposta, quer dizer, a réplica do Dr. Rômulo, bem interessante, ele colocou aqui, poderia entrar no documento os logs de captura fornecidos pelo fornecedor. Sim, seria bem interessante, mas de qualquer sorte, para não haver nenhum problema, acho que essa certidão, ela traz uma segurança, né, para quem está produzindo essa prova, mas acho totalmente viável nesse particular, dessa forma, porque aí fica totalmente resguardado.
Bem interessante. Sim, até porque a responsabilidade do fornecimento é do provedor, pelo Marco Civil da Internet. Então, a gente também tem que ver cuidado quando você produz essa prova, se você também não vai estar contaminando essa prova, né? Não vai estar seguindo a autenticidade, a integridade. Então, a gente tem que ter uma certa cautela também, né, com relação a essas questões. Uhum. Daqui a pouco o provedor toma ciência, ele não disponibilizou aquilo ali, ele também tem uma responsabilidade, fica bem complicado. Então, tem que se observar isso também, né? Existe bastante, acredito que pormenores, né, que devem ser observados ainda, que dependem aí ainda de um desenvolvimento por parte dos tribunais para que o sistema funcione de uma forma que possa atender a tudo, porque todo dia vai surgir algo novo, todo dia vai surgir uma nova situação, né? E aí os tribunais têm que se atualizar para conseguir contemplar tudo que aparece. A Flávia, ela manda uma pergunta aqui. O magistrado da Justiça do Trabalho que determinou a preclusão de prova documental em reclamatória trabalhista pode indeferir requerimento de produção de prova digital ao argumento de que ela está inserida no conceito de prova documental? Interessantíssima pergunta. Parabéns, doutora Flávia. Essa é uma outra discussão, né, professora Valéria, que a gente tem tido com os alunos da comunidade Justiça 4.0, que é a oportunidade e a preclusão da prova digital, né? Quando ela deve ser produzida, quando deve ser requerida, se há preclusão ou não. É claro que isso vai ficar, né, como nós todos sabemos, né, cada juiz tem seu código de processo de trabalho, mais do que nunca isso acontece. Não temos normatividade em relação a essa especificação, como não temos em relação a qualquer prova, na verdade, né? A gente verifica que o juiz também diz que a prova pericial já tá preclusa, a perda da prova, e depois diz que não está mais perda da prova. Essa é uma realidade que a gente tem nos processos do trabalho como um todo. Né? Agora, em relação à prova digital, penso eu, né? Eu acho que não haveria essa preclusão se houver um requerimento a posteriori, né? Por dois motivos também, principalmente, porque o juiz tem um manejo, ele pode, no caso, produzir, a depender, né? Produzir essa prova digital, né? E a prova documental, penso eu, dentro da fase instrutória, que ficou preclusa por quê? Né? Fica preclusa porque seria com a petição inicial juntada e com uma contestação ajuntada. Mas, por exemplo, se nós fizermos uma correlação com a prova oral, por exemplo, né, já não estaria preclusa. Por quê? Poderia ser produzida essa prova por ocasião da fase, ainda na fase instrutória aberta, por ocasião da audiência. Né? Eu, particularmente, não vejo essa preclusão. Até porque, e aí voltando às sentenças que eu tenho debruçado dos colegas em ler, né? Muitos colegas que têm produzido a prova, eles próprios, a prova digital, têm produzido a prova digital depois da prova oral produzida. Então, assim, fazendo uma outra correlação, se não há no caso, preclusão para o juiz, né, na obtenção dessa prova digital, ele também não pode indeferir essa prova por estar precluso. Penso eu, mas claro que cada juiz vai pensar de uma forma diferente, né? Porque é questão de prova, né? De como ele verifica a preclusão probatória como um todo dentro do processo. Eu acho que o livre convencimento do juiz tem cada vez mais atuado nesse sentido, né? Ele estar convencido do que de fato aconteceu para poder estar proferindo uma decisão. Acho que isso corrobora até para ele solicitar outras provas. E vendo que existe possibilitar que o direito digital, né, que as provas digitais podem trazer essa segurança maior para ele sentenciar, eu acredito que esse é o caminho que eles estão adotando mesmo. Sim, exatamente. Não sei se responde a doutora Flávia. Eu acredito que sim.
O Júlio também trouxe aqui, né, uma das formas de se acompanhar o tema, além das leis, né, da LGPD, Marco Civil da Internet, a Lei 11.419, é a ISO 27037. Assim, fundamental. Perfeito. Porque lá realmente você tem a metodologia, que aí o Rômulo está colocando. Perfeito. Faz até uma conjugação do que o Júlio com o Rômulo estão colocando. O Rômulo está colocando aqui no chat. Considero que muitas vezes a prova digital já existe, que é necessária a juntada e a apresentação das provas no processo. Perfeito. Então, se utilizarmos a metodologia correta que está prevista na ISO, e já trouxemos essa prova, nossa, é o melhor dos mundos para todos. Porque é o que a doutora está colocando, nós vamos ter uma prova cabal, né? Sim. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Alguém que está nos assistindo quer trazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Se não tivermos mais dúvidas nem mais perguntas, eu quero mais uma vez agradecer a doutora Patrícia pela disponibilidade, pela ótima apresentação. Eu fico encantada porque eu aprendo muito. Eu adoro fazer isso, porque cada webinar aqui é uma aula que é trazida de uma forma gratuita para a gente aprender cada vez mais. Quero agradecer a doutora Maria, mais uma vez, pela oportunidade, pelo comando aí do nosso comitê. Doutora Valéria, que deu a sugestão do nosso tema, né? E se disponibilizou aí em convidar a doutora Patrícia para participar com a gente, está aqui participando também. Quero agradecer a todo mundo, a todos que estão presentes. E a apresentação ela vai ficar gravada, depois ela é disponibilizada lá no site da ANAD, lá na página do YouTube, e a doutora Patrícia vai encaminhar para a gente, então, depois a apresentação dos slides e a gente disponibiliza para vocês também. Agradeço a todos e boa noite. Só uma coisinha, lembrando que os slides, eles vão via site da associação. Então, depois eu só converso com a doutora Valéria, com a doutora Patrícia, para a gente estar passando para o Ricardo, que aí ele tem todo um meio de disponibilizar via site da associação. Perfeito, está ótimo. Obrigada, pessoal, obrigada. Foi um prazer, realmente. Uma boa noite para todos. Estamos à disposição para outra oportunidade. Foi um prazer. Essa troca de informações é muito interessante, que nos faz repensar mais, trazer, né, alicerçar algumas questões e buscar mais soluções, né? Com certeza. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Maria, você encerra a gravação.